Bom dia. Eu sou a Cris Coe. Para você que não está ouvindo de manhã, está ouvindo à tarde, boa tarde. Para você que olha à noite, de madrugada, boa noite. Enfim, eu estou dando bom dia porque eu estou aqui com o meu cafezinho. E eu gostaria de fazer uma reflexão, compartilhar um pouco com vocês. Eu tenho pensado algumas coisas e essa semana conversando com as pessoas, nos atendimentos que eu realizo, coisas vão aparecendo e tudo que aparece, cada pessoa que entra no meu consultório traz um aprendizado muito grande para mim. E uma das reflexões que me marcaram muito nessa semana, e eu lembrei muito de uma situação que eu vivi há alguns anos, quando eu era professora. Eu continuo sendo professora, quem participa aí dos workshops comigo sabe, quando a gente tem essa energia de aprendizagem na veia, a gente quer passar os conhecimentos que nós temos, né? Então, quem é professor ou quem já viveu esse sentimento sabe como é. Mas que vivência é essa, então? O que eu gostaria de compartilhar com vocês? Isso tem aproximadamente uns 6 ou 7, 8 anos, por aí, no máximo uns 8 anos atrás. Eu trabalhava numa escola de ensino técnico, né, nível técnico. Eu dava aula para alunos de cursos técnicos e essa situação específica aconteceu num curso técnico de administração. Eu tinha turmas no horário noturno, então a maioria, se não todos os meus alunos que tinham aula à noite no curso técnico de administração trabalhavam durante o dia, então eram trabalhadores de diferentes faixas etárias. Eu tinha alunos de 18 anos, eu tinha alunos de 60 anos, então a idade aí de jovens e adultos, né, que estavam buscando a qualificação profissional. E numa dessas turmas eu tinha um aluno específico que sentava assim na última cadeira da sala, encostado na parede, e estava sempre com um boné meio abaixado. E essa escola era uma escola até um pouco rigorosa, assim, os professores, os alunos não podiam entrar de bermuda, de short, com decotes, então era uma escola um pouco mais rigorosa nesse sentido. Então o boné estranhava, porque os professores não costumavam admitir que os alunos usassem boné na sala. Eu nunca me preocupei muito com isso como professora, porque eu acho mais importante que o aluno estivesse presente, com o seu mental ali presente. Se ele se sentia mais confortável de boné, eu preferia que ele estivesse de boné e prestando atenção na aula. Mas eu estranhei porque não era o costume. E também nunca pedi para ele retirar, então ele ficava quietinho lá atrás. Então, desde o primeiro dia de aula, esse aluno foi um desafio. Ele falava muito pouco e quando falava errado, tinha muita dificuldade com a fala, muita dificuldade com a escrita. Ele não era completamente desenvolto, não tinha muito vocabulário. E eu fui tentando descobrir o que eu poderia fazer com esse aluno. Eu sempre usei muitas abordagens com os alunos interativas, então eu fazia com que eles conversassem entre si, com que eles expusessem as suas ideias e fazia várias atividades que envolviam a necessidade deles se expressarem. No curso técnico de administração, as pessoas vão entrar e trabalhar em diversas áreas de uma empresa. Então, eles precisam ter esse desenvolvimento na sua comunicação. E eu trabalhava disciplinas da área de gestão de recursos humanos, que era a minha área, né, na minha formação, educação, gestão de pessoas, gestão organizacional. Então, era isso que eu trabalhava com eles. Então, é claro, a comunicação é parte essencial.
E esse aluno tinha muita dificuldade de falar, de se comunicar, de expor suas ideias. Até que, conversando com ele, conversando com os alunos e convivendo com ele, eu entendi. Ele era auxiliar de serviços gerais numa grande indústria. E ele, como auxiliar de serviços gerais, a própria atividade fim dele, profissional, dizia que ele tinha que falar o menos possível. Ele precisava passar invisível dentro dos setores, das áreas da empresa em que ele trabalhava. Sendo uma grande indústria, então, ele tinha que ser quase imperceptível. Ele entrava nos escritórios, fazia o serviço que ele tinha que fazer e ele não precisava e não devia falar com ninguém, emitir opinião, dar sugestões, porque ele era uma pessoa invisível. Olha o peso que isso tem na vida de uma pessoa. E quando ele se viu nessa situação de sala de aula e ele precisou falar, ele não acreditava que alguém queria ouvi-lo. Ele não entendia como é que alguém quer prestar atenção em mim. E ele precisou lutar contra esse paradigma que ele tinha. Eu não devo falar, eu não devo expressar quem eu sou. E ele passou então a viver a necessidade de ter que expressar quem ele era. E o ápice do desenvolvimento desse aluno foi quando, num trabalho que eles tiveram que fazer uma apresentação, né, uma atividade de apresentação oral, que eles precisavam se expor, ele foi um dos principais do grupo dele, que ele apresentou, ele leu o conteúdo dele, ele explicou aquilo que ele tinha entendido, ele se comunicou. Eu que estava assim, agora era eu que estava no fundo da sala, olhando a apresentação desse grupo de alunos. Eu não chorei porque eu fiquei ali muito emocionada, mas eu não queria expor o aluno que estava apresentando, então eu não queria que ele ficasse mais envergonhado ainda, mas eu senti uma emoção muito grande, meus olhos lacrimejaram e a gente abaixa a cabeça e eu tive que parabenizá-lo. Então, você que está numa posição de orientador, você que está numa posição de liderança, e isso não precisa ser uma posição de professor em sala de aula. Você como mãe, como pai, você como coordenador de área na sua empresa, como chefe, como colega de trabalho, né? Mesmo sem ocupar uma posição de chefia, de liderança. O que você está fazendo hoje para se comunicar melhor, se abrir mais sobre quem você é e o que você está fazendo para facilitar a comunicação do outro, querendo de fato ouvir o que o outro tem a dizer, se colocar no papel de ouvinte. Você sabe ouvir, você sabe olhar nos olhos de uma pessoa e fechar a boca. Eu conheço várias pessoas, algumas assim, eu chego falando, poxa, eu tô com uma dor de cabeça, e a pessoa nem ouviu direito o que eu falei, mas ela já segue falando, mas a minha dor de cabeça é pior, não, mas eu tive enxaqueca ontem, e aí ela não para ouvir o que nós estamos falando. Algumas pessoas têm a necessidade de falar, e essas pessoas que não têm tanta necessidade de falar vão cada vez se apagando mais, se introjetando dentro de si mesmo e perdendo esta capacidade de socializar, de se expressar, de se abrir. Você, em qual posição que você está? Você está na posição daquela pessoa que se apagou e não fala mais, desistiu? Não desista. Ou você está naquela posição da pessoa que sempre tem uma opinião para dar e quer falar tudo sobre si e não consegue escutar o outro?
ou você já está nesta posição de equilíbrio, em que você sabe o momento de falar e o momento de ouvir. Antes de julgar, escute. Antes de acusar, escute. Antes de emitir a sua opinião, escute. Escute o que as pessoas têm a dizer. Ouça a versão das pessoas. Entenda e compreenda o sentimento que cada um tem. E o ouvir, ele não tem julgamento. O ouvir não emite opinião. O ouvir significa apenas ouvir. Nem sempre nós precisamos emitir opinião, não é mesmo? É difícil, ainda mais nos dias de hoje em que todo mundo no Facebook tem opinião para alguma coisa. Então, é uma reflexão, na verdade, né? Coisas que a gente tem vivido, que nós passamos no dia a dia, que nós paramos para pensar. Então, analise aí dentro do seu contexto se isso cabe para você. E seguimos a nossa vida, a nossa jornada. Eu sigo aqui com meu copinho, essa caneca aqui de corujinha eu ganhei de uma equipe de professores que eu tive muito especial. Então, se alguém estiver assistindo aí, vai lembrar dessa canequinha de coruja. Eu guardo com muito carinho, recordação aí da minha equipe de trabalho, professores incríveis. Então, um grande beijo para você, até o próximo vídeo. Se você aí gostou dessa reflexão, curte a nossa página, comenta, fala aí como você vive, como você vê isso, se você já passou por algumas situações, por alguma situação dessa de querer falar no seu vida, ou se você já se deu conta, puxa, alguém queria conversar comigo e eu não consegui ouvir naquele momento, pode comentar aí, vamos trocar experiências. E compartilha, curte a nossa página. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo.